Olá, eu sou o professor Márcio Cunha e esse é o nosso curso de VHDL. Estamos na aula sobre comparadores de igualdade e agora eu vou começar a fazer a demonstração no VHDL Simple, que normalmente é uma das demonstrações que faço sobre cada uma das nossas aulas, implementando em descrição de hardware ou, mais precisamente, em VHDL, os problemas desse módulo de lógica digital. Então, começamos aqui a nossa demonstração no VHDL Simile e já temos a nossa workspace já preparada. Dentro dessa workspace já temos aqui o arquivo igualdade, que é esse arquivo que nós estamos visualizando. Também temos o arquivo teste igualdade, que basicamente é um arquivo que já está aqui previamente editado. Então nós vamos editar esses dois arquivos, tá? Para fazer a descrição de hardware proposta na nossa última aula sobre comparação de igualdade. Então já temos aqui a nossa entidade aqui previamente editada. Então essa entidade, como ela é uma entidade de hardware, eu preciso definir portas de entrada e portas de saída para ela. Então eu tenho aqui o recurso chamado port para fazer isso. Ok? Nós vamos comparar dois sinais, sinalizar se esses dois sinais são iguais ou se eles são diferentes. Então vou criar aqui os meus dois sinais A e B. Esses sinais, ou na realidade essas portas são sinalizadas como entrada. E agora, diferente das nossas últimas aulas, eu vou usar um tipo de dado diferente. Eu vou usar aqui o bit vector, ok? Já que nós estaremos trabalhando com sinais multibit, ok? Então, eu vou estar trabalhando com 3 bits, então 2 down to 0. E eu vou definir um sinal de saída, que eu vou chamar de S. Eu vou sinalizar ele como porta de saída, e ele vai ser simplesmente um sinal bit. Ok? Então, essas são as portas de entrada, e essa é a porta de saída. Então, entrada A e B, e saída S. Tá? Nós já temos aqui uma diferença, né? Então, nas nossas últimas demonstrações só utilizávamos até aqui o tipo bit, e a partir de hoje vamos começar aqui o bit vector. Tá? E isso é uma das grandes vantagens de se utilizar aí linguagem de descrição de hardware. A gente pode trabalhar com barramentos aí imensos, tá? E fazer todas as operações ao mesmo tempo, já que o VHDL ele trabalha de forma paralela. Ele tem intrinsecamente aí a sua execução, as instruções elas são interpretadas de forma paralela, de forma concorrente. Então eu posso pegar um barramento de 32 bits, de 64 bits, de 128 bits e fazer as operações em todos os bits ao mesmo tempo, porque a interpretação funciona de maneira paralela. Ok? Então, vamos começar a trabalhar aí com esses sinais multibit. Então, eu vou trabalhar agora com um sinal de 3 bits. E, depois de processar esses dois sinais, a minha saída S vai sinalizar em nível lógico baixo se os sinais são iguais e vai sinalizar em nível lógico alto se os sinais forem diferentes. Ok? Que instrução eu vou utilizar aqui? Como eu falei na nossa aula, nós vamos mobilizar agora códigos, né, do VHDL. Então existem lá dois códigos, o código sequencial e o código concorrente. Fiz ali uma breve comparação entre os dois. Agora a gente vai usar uma instrução concorrente, né, um código que é dedicado a elaborar ou a descrever circuitos combinacionais. Então nós vamos usar a instrução que eu chamei lá de when-else. Tá? No when-else, o que eu preciso? Eu preciso inicialmente de uma atribuição. Então eu vou acessar minha porta de saída S e vou atribuir algum valor a essa porta S. Tá? Como essa porta S, o sinal que vai trafegar por ela é do tipo bit, tá? Esse valor tem que estar aí entre aspas. Tá? Então eu vou definir que o valor inicial para o S é 0 quando os meus sinais A e B forem iguais. Tá? Então
eu vou ter aí na minha saída S um nível lógico baixo. Se não, se os sinais não forem iguais, eles são diferentes. Então significa que eu preciso atribuir na minha saída 1, ok? Então o meu problema em si ele está resolvido, ok? Então é muito tranquilo utilizar o when-else, ok? Então o when-else ele é muito parecido com o if-else, tá? Que vocês conhecem aí na maioria das linguagens de programação. Eu tenho uma condição, se essa condição ela é avaliada como verdadeira, eu recebo aqui o valor 0, se não, tá? Se essa condição é avaliada como falsa, eu vou receber aqui o valor 1, ok? Então, basicamente essa é a forma de trabalho aí da instrução when-else. Okay? Eu posso ter várias condições nessa instrução, então eu vou ter várias linhas aqui com when-else, avaliando aí as minhas condições. E o interessante disso é que cada condição ela é avaliada de maneira paralela. Então todas as condições são avaliadas de maneira paralela, concorrentemente, diferentemente do que a gente está acostumado, em que cada condição ela é avaliada de maneira sequencial. Ok? Então, esse aí é a minha entidade de hardware, essa é a minha entidade de hardware, eu vou salvar ela aqui, ok? E aí a gente pode fazer o que? A gente pode fazer aí agora a nossa entidade de teste, que é o nosso test bench. Para o test bench, o que a gente precisa fazer? A gente precisa relacionar o test bench com a entidade de hardware. Como que eu faço isso? Fazendo uma cópia da minha entidade. Então eu faço uma cópia aqui da minha entidade, ok? Então, ao fazer essa cópia, eu estou relacionando a entidade de hardware com o meu test bench, só que nesse relacionamento eu não continuo com o mesmo nome aqui de entidade, ok? Eu estou criando aqui um componente que se refere à minha entidade de hardware, ok? Então, eu tenho aqui a palavrinha reservada component, ok? Então, eu vou copiar aqui e colar aqui no lugar de entidade. Ou seja, olha só que coisa interessante. O componente, ele é uma máscara, ele é um ente gêmeo, né? Da sua entidade de hardware, ok? Então, essa entidade de hardware se relaciona com a entidade de teste, criando um componente que é a máscara aqui da sua entidade de hardware. Outra coisa importante a ser dita aqui é a seguinte: como eu tenho portas de entrada A e B e uma porta de saída S, eu preciso criar o quê? Sinais auxiliares para o quê? Para trafegar nessas portas aí de entrada e de saída, ok? Então a porta ela é só o quê? Ela é só o pino do CI, ela é só o item físico, ok? Eu preciso do sinal elétrico trafegando aí por essas portas. Então eu vou criar aqui um sinal aqui A e um sinal B, e esses sinais eles devem ter o quê? O mesmo tipo aí dos sinais o mesmo tipo da sua porta, né? Da porta nas quais eles serão o quê? Trafegados, ok? Então, se as minhas portas é do tipo bit vector, os sinais que vão trafegar por ela também tem que ser bit vector também, ok? Então, tá aí. Então, temos aí os nossos sinais A e B. E aí eu preciso de mais um sinal para a saída, e aí esse sinal ele vai ser o que? Ele vai ser distinto dos anteriores, já que esse aqui vai ser um sinal de um único bit. Bom, aí uma pergunta aí que eu já respondi nas últimas demonstrações: existe problema de tratar os sinais com o mesmo nome das portas? Problema nenhum, tá? Componente é um escopo, sinais é outro escopo. Então, como eu estou trabalhando em escopos diferentes, tá, eu posso usar o mesmo nome e não há problemas, tá bom? Feito isso, eu já estou pronto para começar aqui a minha arquitetura. É aqui na arquitetura que eu vou definir como que essa simulação, tá? Como que essa arquitetura aqui chamada simulação vai simular a minha entidade de hardware chamada igualdade, tá? Então, primeiramente, se eu criei um componente aqui, eu preciso criar o quê? Uma instância desse componente. Então, eu vou chamar aqui o meu componente aqui de IG, o rótulo dele, tá? Esse componente aqui
ele é do tipo igualdade, então esse nome tem que ser fiel, ok? Então eu estou copiando esse nome e eu vou fazer o que a gente sempre faz, que é o port map, é o mapeamento das portas, tá bom? Então, quais serão os sinais que vão entrar nas portas A e B, serão processados e sairá pela porta S? É exatamente esses sinais auxiliares que eu criei aqui. Ó. Tá? Então, os sinais A e B e o sinal S, tá? Que vai sair aí do meu componente. Beleza? Então, essa é a entidade aí do meu componente. Okay? Então, esse aqui é a instância do meu componente igualdade. Tá bom? O que eu preciso fazer agora? Agora eu preciso criar estímulos, né? Ou seja, eu preciso definir valores para os meus sinais A e B e verificar como que a minha entidade de hardware processa esses valores e como que ela me sinaliza na saída, né? Eu tenho uma saída S, e como que ela me sinaliza, tá? Se a minha entidade de hardware foi o que foi descrita de maneira adequada, ela deve sinalizar em nível lógico baixo para sinais iguais e nível lógico alto para sinais diferentes. Okay? Então eu vou começar aqui com o meu sinal A, eu vou definir um único valor aqui para o meu sinal A. Sinal multibit, ele precisa estar aí entre essas aspas duplas, né? Então, se podemos dizer assim. Então eu vou definir um valor aí de 000, ok? E basicamente fazer essa atribuição aqui ao meu sinal A, ok? Para o sinal B eu vou definir vários valores e aí nessa minha simulação eu vou comparando aí esses vários valores, tá? Para que eu consiga visualizar a sinalização correta de saída. Então meu sinal B ele vai ser o que? Ele vai ser, eu vou começar ele com 000 também, tá? Então vamos começar ele aqui com 000, ok? E ele vai ficar em 000 por quanto tempo? Então eu preciso usar aquela minha instrução, a chamada wait for, ok? Eu vou colocar ele aí durante 100 nanosegundos em 000, tá bom? Então basicamente é isso que eu vou fazer com o B. Tá? Só esse valor que eu vou utilizar? Não, vou usar outros valores aqui também. Tá? Então, vamos copiar aqui algumas vezes essa mesma linha e vamos atribuir valores diferentes. Tá? Então, nessa próxima linha eu vou atribuir 1 no primeiro bit aqui, 1 no segundo bit e 1 no último bit, no terceiro bit aqui. Tá certo? Então, essa é a minha entidade, né? Esse é o meu test bench, né? A minha entidade teste igualdade, a minha entidade de teste. Tá? Então, acabei de fazer aqui o meu test bench. Tenho uma entidade vazia, tenho aqui uma arquitetura com o componente igualdade, que se refere à entidade de hardware igualdade. Tenho os sinais que vão trafegar pelas portas de entrada e porta de saída. Criei aqui a minha instância, tá? Que se relaciona aqui com o meu componente. Todo componente tem que ter a sua instância. E definir aqui os estímulos, tá? Ou seja, os valores que serão aplicados a A e a B, tá? E que, tendo aí a minha entidade hardware processando aí esses estímulos, o que ela vai sinalizar em nível lógico alto ou baixo, em função aí da igualdade ou não dos meus sinais. Tá bom? Então, feito isso, eu já posso salvar aqui tudo. Tá? Eu já tenho aqui a workspace e a entidade de alto nível já definidas, tá certo? Todos esses procedimentos eu fiz uma aula explicando de maneira muito detalhada cada uma dessas coisas. Então, essas demonstrações que eu estou fazendo agora, elas são demonstrações mais diretas. Eu analiso diretamente o código sem me preocupar com a manipulação da ferramenta em si. Ok? Então, feito isso, o que eu posso fazer agora? Eu vou compilar. Tá? Então, ó, compilei e não deu nenhum problema, então está compilado. Tá? Então, sem problemas aí com as minhas entidades, tá certo? Existe aqui um botão aqui que eu posso compilar tudo, então deixa eu compilar tudo, né? Porque ele só compilou a entidade de teste, então está compilado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou startar, eu vou começar aqui a minha simulação, certo? Então, ao começar aqui a minha simulação, ele vai abrir aí o waveform,
Tá? Vamos aumentar aqui um pouquinho. Tá? E aí ele vai mostrar aqui para mim, nessa região aqui, no canto inferior esquerdo da minha tela, ele vai mostrar aqui os meus sinais A, B e o meu sinal S. Tá? Veja que o sinal A e B agora, ó, ele tá o quê? Ele tem um sinalzinho de adição aqui que eu posso abrir ele e aí eu posso ver bit a bit, tá? os bits aí desse sinal, que agora não é um sinal de um único bit, é um sinal multibit. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui com o botão direito e mandar adicionar todos esses sinais aqui na minha, waveform. Tá bom? Então, tem os sinais aqui de entrada A, B e eu vou ter aqui a minha saída S. Tá? Para melhorar a visualização, eu posso mudar as propriedades aqui da minha waveform. E aqui na mudança eu vou dobrar aqui de 16, eu vou aumentar aqui o tamanho para 32. Vamos dobrar esse tamanho e aí vai ficar um pouquinho melhor de visualizar depois. Tá? Vamos fazer isso para todos os sinais. Então vamos aumentar de 16 para 32. Ok? Então basicamente aumentamos tudo. Tá bom? Então feito isso, o que nós podemos fazer? Começar a fazer as iterações. Tá? Então, primeira iteração. Olha só o que está acontecendo aqui. Ó. O meu sinal A é igual a 0, o meu sinal B é igual a 0. Ele sinalizou aqui para mim nível lógico baixo, ou seja, eu tenho sinais iguais. Okay? Próxima iteração. Olha só, o meu A continua em 0, o meu B foi para 4, ou para ele já sinalizou nível lógico alto, ou seja, os sinais são diferentes. Próxima iteração. Opa, o meu A continua em 0, que foi o que eu fiz no test bench. O meu B foi para 2, nível lógico alto, sinais diferentes novamente. E o último valor de B que eu defini, agora o meu B foi para 1, tá? O A continua em 0, nível lógico alto, tá? Então sinais diferentes, ok? Após essa, o quê? Após essa interação, ele recicla, ok? Então o meu sinal B ele volta para 0 aqui, e aí os sinais são iguais novamente, e ele sinaliza aqui na saída nível lógico baixo, ok? Então, basicamente essa é a minha demonstração. Uma coisa que eu posso ver aqui é os bits, olha só. Então, eu consigo ver aqui, ó, bit a bit. Então, eu tenho aqui o bit 2, o bit 1 e o bit 0. Tá? Então, eu consigo ver o que? Eu consigo ver bit a bit os valores. Tá? Então, ó, eu tenho um pulso aqui, ó, que é o que vai representar o 4, então é 1, 0, 0, eu tenho um pulso aqui que é o 0, 1, 0, e eu tenho um pulso aqui que é o 0, 0, 1, que vai ser o número 1, ok? Então, basicamente, eu consigo trabalhar aí com esses sinais aí multibit de forma bem adequada, usando esse tipo de ferramenta. Eu consigo ver o valor desse sinal, né, multibit, ou consigo ver bit a bit, tá? O que tem de nível lógico baixo, nível lógico alto em cada um desses bits. Tá bom? Então, essa foi a nossa demonstração no VHDL Simile da nossa aula sobre comparadores de igualdade. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, posta aí nos comentários. E se vocês quiserem acompanhar as próximas demonstrações e as próximas aulas, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações após a postagem de novos vídeos. Ok? Forte abraço e até a nossa demonstração no Quartz Prime.